E quais os impactos da pandemia e dessas medidas restritivas na economia? Eu recebo agora, ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral, o presidente da Associação Comercial de Sergipe, o Marco Pinheiro, e também o economista Rodrigo Rocha. Os dois estão aqui em estúdio, estamos mantendo o distanciamento necessário como medida sanitária. Quero dar bom dia para os dois, agradecer a presença de vocês aqui tão cedinho. E eu começo com uma pergunta para o Rodrigo Rocha. Em relação à economia, sabemos que cada estado do Brasil tem uma realidade financeira. O que pode acontecer se a situação não melhorar, se o cenário pandêmico não melhorar e se o governo do estado anunciar o lockdown? Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente é uma situação que a gente tem acompanhado com muita preocupação, porque a economia, ela precisa funcionar, precisa de pessoas para funcionar. E, infelizmente, muitas pessoas não estão cumprindo a questão do distanciamento social, as medidas sanitárias, e quem está pagando o preço é o empresário. O empresário acaba tendo que fechar suas portas, está ali funcionando no dia a dia, cumprindo suas regras. Aqueles que não cumprem é fácil fiscalizar, e aí a gente acaba tendo um resultado que é desemprego. Ao longo de 2020, a gente viu o desemprego crescendo muito fortemente, e agora em 2021, quando a gente tinha a expectativa da situação melhorar, infelizmente, a gente começou novamente a ter esse pico da pandemia, gerando mais dor de cabeça, em especial para a classe empresarial, que tem que fechar suas portas, e aí, pelo lado da saúde, a gente vê esse caos acontecendo. Então, essa é uma situação muito preocupante que a gente espera que melhore aí ao longo dos próximos dias. Temos um cenário bastante delicado. Eu vou conversar agora com o presidente da ACES, o Marco Pinheiro, que também está aqui ao vivo com a gente, a quem agradeço a presença com a gente tão cedinho. Em relação às políticas públicas, já que a pandemia teve início em Sergipe em março do ano passado, como o senhor avalia as políticas públicas para estimular o microempresário em relação à manutenção das suas empresas, à manutenção dos empregos, já que Sergipe é o terceiro estado do país em pior índice de desemprego? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos. Veja, as medidas econômicas precisam ser ampliadas. Elas precisam não ficar apenas na esfera do governo federal, e a gente tem feito uma campanha, um conjunto de sugestões para que prefeitos e o governador ampliem essa proteção, as medidas de proteção ao emprego. Nós emitimos um ofício para o governador, ontem dialogamos bastante com o secretário da Fazenda, de uma maneira que nós possamos mostrar a importância dessas medidas para proteger o emprego. Isso realmente é bem importante mesmo. Qual a expectativa diante desse ofício protocolado? Veja, as expectativas são as melhores, até porque são medidas que anteriormente já foram adotadas, como prorrogação de todas as licenças, alvarás e certidões. É algo que está estritamente no âmbito do Poder Executivo. Mas vai colocar, não, é voltado para as micro e pequenas empresas, para as EPPs. Mas tem segmentos econômicos que estão trabalhando normalmente, inclusive aumentando seu faturamento, como atacadistas, posto de gasolina, rede de farmácia. Ora, o governo cria a excludente dos segmentos que não estão prejudicados. Não nos cabe aqui apontar qual é o segmento que está prejudicado, mas a Secretaria de Fazenda detém esses números através da arrecadação do ICMS. Uma outra sugestão que apresentamos, consideramos importante, repito, voltada para as MEs e as EPPs, seria agora um inovador auxílio empreendedor. É para um valor destinado mais ou menos de 1 salário a 2, para que esses empreendedores que comprovadamente mostrassem as suas dificuldades, pudessem aplicar esse recurso para pagar aluguel, pagar água, pagar energia. Outro ponto que defendemos com muita importância é o fundo de aval. Os senhores prefeitos criarem em caráter de emergência o seu fundo de aval e ajudar os micro e pequenos empresários a tomar empréstimo nas redes bancárias, onde o avalista, de até 80% da operação seja o poder público. E também, sabe, Tamires, faço aqui um apelo. Não é possível que a aristocracia do serviço público, dos demais poderes, não se sensibilizem com o que está acontecendo com o conjunto da sociedade e não ajudem o Poder Executivo, destinando recursos dos seus custeios, de seu funcionamento, para que o governo do Estado possa, nesse momento, aplicar políticas públicas emergenciais. É preciso entender que o problema é da sociedade como um todo e não apenas do governador, que tem a missão, e do prefeito, que tem a missão de socorrer a sociedade. É preciso caminhar o setor de saúde e o setor voltado para o emprego e renda, caminharem juntos para que a crise não seja ainda maior.
Eu acho que o Rodrigo Rocha também concorda com isso, ele sinalizou agora com a cabeça, então eu já gostaria de aproveitar e também sinalizar, queria que você sinalizasse em relação a essas medidas que foram tomadas agora ontem, anunciadas para a imprensa toda em relação ao fechamento das praias, dos bares, os salões de beleza, que são segmentos que sofrem também nesse momento. Qual é o impacto dessas medidas restritivas já em relação ao que ele pontuou agora? Olha, realmente Marco Pinheiro colocou algumas questões fundamentais, importantes, porque a gente está olhando assim para o setor empresarial que mais uma vez vai ter que fechar suas portas durante finais de semana, que eram geralmente quando conseguiam ter uma renda maior, e essas empresas simplesmente ficam sem essa receita. E isso, o grande impacto no curto prazo que a gente vai ver rapidamente é como é que ficam os empregos, a renda, e aí por isso vem a questão da PEC, que foi feita no Congresso Nacional para tentar voltar com alguns auxílios, mas mesmo assim que é insuficiente para atender muitas das dificuldades que vão ser enfrentadas. A classe empresarial ela está realmente passando por um momento muito difícil e não se pode ficar com aquela falsa guerra entre economia e saúde. A gente vai ter que salvar os dois. A gente vai ter que olhar para a saúde, como é que a gente controla essa pandemia, mas sem quebrar a economia, porque senão você vai ter pessoas vivas e sem emprego e sem renda, que vão depender de um Estado que vai estar também sem arrecadação, porque vai estar com as empresas falidas. Então a gente precisa salvar todo mundo, tem que encontrar essa forma, e aí essas propostas que foram colocadas pela SESI, pela Associação Comercial, vêm ao encontro dessa necessidade de, olha, o setor empresarial, ele vai fazer a sua contribuição, ele já está cumprindo as suas regras, agora ele precisa dessas medidas de apoio. Para quê? Para que quando a pandemia esteja controlada, você tenha empresas ainda existindo, senão você vai fechando essas empresas e daqui a pouco a sociedade, a economia como um todo vai travar. Por isso a importância de tomar essas medidas de apoio à classe empresarial para que ela supere esse momento que estamos enfrentando e quando a economia retomar, a gente consiga retomar com empresas ainda funcionando. A gente tem o grande problema agora aqui em relação à superlotação dos leitos de UTI e a população questiona o seguinte: o ano passado, quando a pandemia foi iniciada, houve todo o isolamento social, o comércio foi fechado, houve todo aquele dano na economia e as autoridades alegaram que esse fechamento seria justamente o tempo necessário que as autoridades precisariam para receber o dinheiro em esfera do governo federal para então montar os leitos de UTI. Já passamos um ano e continuamos com o mesmo problema dos leitos de UTI. Alguns dos que foram montados no ano passado foram desmontados e agora a gente percebe aí um cenário de recuperação para tentar montar alguns leitos. E como é que vocês avaliam isso em relação ao planejamento da gestão pública? Veja, nós defendemos e vemos sempre colocando alguns pontos que são estatísticas oficiais. Nós precisamos trabalhar com números oficiais. Então, os dados que eu vou apresentar aqui são da Secretaria de Estado da Saúde. Fechamos o comércio em 20 de março, com 7 casos de Covid, 7 casos confirmados. Nós reabrimos o comércio, nada mais, nada menos do que 30 de julho, com 57 mil casos de Covid. Então, não foi o comércio que estava fechado. O comerciante foi às ruas, o cidadão usou máscara, as lojas se organizaram. O que nós estamos discutindo aqui, a matéria anterior, problema do transporte público. Vou ficar velhinho de cabelo branco de barba e o problema é o mesmo, a discussão é a mesma, superlotação do transporte público. Claro que numa pandemia piora. Nós vamos falar aqui dessa questão estrutural da saúde. Essa questão da saúde, o último hospital construído público foi em 2006, pelo então, não sei se era prefeito ou governador Marcelo Deda, me fugiu aqui a memória, mas foi em 2006. Então, esse problema da saúde ele é crônico. E numa situação extra como essa, numa situação de pandemia, é evidentemente que o caos se anuncia. Agora, nós colocamos que fechar o comércio não seria a solução. A Universidade de Pernambuco, a Universidade Federal do Amazonas, tem artigos por cientistas colocando que o lockdown não resolveu, inclusive piorou o problema. Nós temos também estudos que o governador tem acesso, por isso que ele está segurando, está fazendo todo o possível, porque o povo também não está colaborando. Mas na França aumentou em 7% o índice de contaminação com o lockdown. O que a gente percebe, aí nós reitero que o governador tem razão, que a população não está colaborando. Agora, que população? Dos condomínios de alto luxo, da sua chácara, de suas fazendas, dos seus réveillons, das suas praias, suas casas de praia recheadas de pessoas,
porque agora a Covid chegou na classe A, agora ela chegou na classe A e chegou forte, porque a população já vem sofrendo desde cedo com isso. Por isso o nosso apelo, quando nós dissemos que não adiantaria fechar o comércio no carnaval, não era necessário, e nós estamos aqui com soluções proativas. Eu disse uma bastante simples. Marco Pinheiro, não é possível. Torne possível, nós estamos falando agora em vidas. Se os ônibus, se a frota de 100% rodando no horário de pico não tem resolvido o problema da lotação, os pais de família das vans, das escolas particulares estão aí parados, passando necessidade e perdendo seus carros. Coloca todo mundo para rodar no horário de pico, cadastra nas empresas, vê a SMTT, vê com o sindicato como é que faz, mas aumenta e triplica a oferta. Nós temos que parar de ficar reclamando e apresentando justificativas do que não pode ser feito e apresentar soluções. Nosso caso é apresentar sugestões que gostaríamos muito que as autoridades parassem de entender que isso é uma crítica. Não é crítica, é sugestão, porque transporte público e saúde a gente está discutindo há 25 anos e nunca melhorou, nunca teve a contento da população sergipana e do Brasil. Não é um problema restrito a Sergipe. Esses próximos dias serão dias decisivos, já que estarão sob análise do governador, que diz que vai analisar justamente o comportamento da população para então avaliar se vai ter ou não o lockdown. Eu gostaria que o Rodrigo Rocha finalizasse com uma conclusão associada justamente a esse comportamento de todos nesse momento. É muito importante, como o Marco colocou aí, tem uma parcela da população que não está dando a sua contribuição e está dificultando esse processo de controle da pandemia. A gente viu aí vídeos no final de semana de festas, isso tudo vai dificultando. É muito importante que cada um entenda que, continuando com esse comportamento, você vai manter a pandemia aí numa situação de descontrole e isso vai afetar fortemente a economia. Muita gente pode perder seus empregos, perder sua renda, porque não está dando a sua contribuição. Todo mundo tem que fazer a sua parte, usar máscara e fazer tomar todas as medidas sanitárias recomendadas. Eu quero agradecer aos dois, o economista Rodrigo Rocha e também o presidente da SESI, Marco Pinheiro, honrado com a presença de vocês aqui. Bom dia e a gente espera aí por dias melhores.